A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Parac. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, sou especialista na evangelização e discipulado de crianças e esse é o nosso curso trabalhando com crianças com necessidades especiais dentro do Ministério Infantil. Nós estamos conversando sobre o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC, essa é a parte 3 do nosso curso. Se você ainda não assistiu, assista a parte 1 e a parte 2. Nessa parte 3, nós vamos falar como o transtorno obsessivo compulsivo ou TOC afeta o aprendizado das crianças. Então é muito importante nós entendermos que a criança com necessidade especial, ela precisa do mesmo conteúdo, mas que seja aplicado de uma maneira adequada para a sua aprendizagem. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Lembrando sempre, se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal, no final deixa o teu comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, o que você aprendeu e foi importante para você, deixa o teu gostei ou não gostei, tudo isso torna nosso canal mais relevante. O processo de aprendizagem da criança com necessidade especial, nós precisamos entender sempre que o conteúdo vai ser sempre o mesmo, aquilo que vai ser ensinado, aquilo que vai ser transmitido é sempre o mesmo, mas a maneira de ser apresentada à criança que muda. Então nós precisamos conhecer a necessidade específica da criança e mudar a maneira de apresentar o conteúdo de uma maneira que venha facilitar a aprendizagem da criança. Então, a criança que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem algumas necessidades educacionais muito importantes que você, professor de escola bíblica infantil, você, irmão, você, minha irmã, que trabalha no discipulado, no ensino da palavra de Deus a essas crianças, precisa ter consciência. Então, quais são as necessidades educacionais da criança com TOC? Primeiro, compreensão daquilo que ela tem. Então, eu preciso me aprofundar no transtorno obsessivo compulsivo, conhecer tudo sobre esse assunto, saber as necessidades, as dificuldades da criança. Então, a necessidade educacional, se eu tenho uma criança que tem TOC, é conhecer a fundo aquilo que a criança possui e saber como ensiná-la, qual é a melhor maneira de aplicar o ensinamento bíblico para essa criança. Então, isso é muito importante. Muitas vezes eu digo que a área da inclusão, das necessidades especiais, ela é vasta, tem várias necessidades especiais diferentes. Então você, meu irmão, você, minha irmã, se tem uma criança com transtorno obsessivo compulsivo, você vai se aprofundar nesse assunto. Se é uma criança autista, você vai se aprofundar no autismo. Então você precisa ter conhecimento profundo no assunto. Essa é a primeira necessidade educacional que essa criança tem para que ela possa ser ensinada, evangelizada e discipulada no Ministério Infantil. Segundo, a adaptação ao ambiente. Então, eu preciso adaptar o ambiente à criança. Então, eu preciso entender que essa criança ela não pode estar num ambiente desorganizado, ela não pode estar, de repente, ela tem obsessão por simetria, estar em uma coisa que está fora de simetria. Então, eu vou buscar o melhor lugar para essa criança sentar, eu vou buscar o melhor lugar que ela se sinta confortável. Então, eu preciso adaptar o ambiente para que essa criança se sinta confortável e possa aprender. Outra coisa, material adequado para o ensino. Então, eu preciso buscar conhecer a melhor maneira de ensinar a criança e trazer materiais adequados ao ensino dessa criança. Outra necessidade educacional da criança, individualização do ensino. A criança com necessidade especial, ela precisa de aulas inclusivas, então aulas que tragam coisas que vão facilitar o seu aprendizado, aulas que chamem a sua atenção, com coisas que chamem a sua atenção. Então, individualização do aluno. Então, muitas vezes, quem tem alunos com necessidade especial, eu vou buscar na minha equipe de professor, na minha equipe de educador, alguém que vai se especializar para dar o apoio individual a esse aluno, para que ele possa receber os ensinamentos da palavra de Deus, para que ele possa crescer e desenvolver na vida cristã.
Então, essas são as necessidades educacionais do aluno. Ela precisa compreender mais profundo o assunto, é preciso adequar o ambiente, trazer materiais de ensino adequado e, muito importante, dar assistência individual ao aluno. Coisas que podem prejudicar a aprendizagem do aluno. Então eu preciso entender que a criança ela tem um transtorno, que aquilo que ela faz é involuntário. Então eu preciso buscar proteger ela de coisas que vão lhe causar desconforto, vão lhe tirar a concentração. Então algumas coisas é importante você observar nessa criança porque podem causar prejuízo na sua aprendizagem, no seu discipulado, na sua evangelização. Que coisas são essas, pastor? Dificuldade de interação. Então, a criança que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem dificuldade de interação. Então, muitas vezes eu preciso poupá-la do trabalho em grupo, de algumas atividades em grupo. Isso não quer dizer que você vai isolar, você vai tirar a criança do convívio com as outras crianças, mas muitas vezes, se você perceber que a situação está causando desconforto, que a criança está ansiosa naquela situação, precisa entender que ela tem dificuldade na interação com as outras crianças e muitas vezes isso pode causar dificuldade na sua aprendizagem. Outra coisa, desconforto com interação do professor ou das outras crianças, então ela vai sentir desconforto, você vai perceber que ela vai estar numa situação desconfortável. Uma coisa muito importante na inclusão, trabalhar em crianças com necessidade especial, é a observação. Então, observou uma situação de desconforto que está trazendo um incômodo para a criança, a gente vai trabalhar isso. Outra coisa, estímulos sensoriais. Então, muitas vezes, luz, som, agitação pode causar desconforto para a criança. Então, eu preciso entender o quanto os estímulos sensoriais podem afetar no comportamento dessa criança, na sua concentração e evitar esses estímulos. E outra coisa, pensamentos intrusos. Então, a criança que tem o transtorno obsessivo compulsivo, ela tem pensamentos repetitivos. E muitas desses pensamentos intrusos vão tirar a sua atenção, vão causar desconforto nessa criança. Então, essas coisas podem prejudicar a aprendizagem da criança. O que eu preciso desenvolver nessa criança? Ajudá-la na interação social com as outras crianças. Então, vou trabalhar as outras crianças entendendo o transtorno que essa criança tem e trabalhar essa criança para o convívio social com as outras crianças. Então, essa habilidade precisa ser desenvolvida. Outra habilidade é compreensão e aceitação. Muitas vezes a criança não vai aceitar o transtorno que ela tem, ela precisa entender que isso acontece com outras pessoas, que ela não é um caso excessivo, e ela precisa trabalhar para que ela possa estar bem emocionalmente. Outra coisa, estratégias de confronto. Então, se ela está muito ansiosa, ensinar estratégias para ela dissipar essa ansiedade. Então, ajudar ela a lidar com o seu emocional é muito importante. E, por fim, interação social. Então, ajudar a criança na interação social com as outras crianças. Então é muito importante eu entender que a criança que tem TOC, ela vai ter algumas dificuldades, mas ela pode se desenvolver, ela pode aprender, ela pode ser evangelizada, ela pode ter uma vida cristã sadia. O que eu preciso entender como educador, como professor dessas crianças? Que o conteúdo sempre vai ser o mesmo, mas a maneira de apresentar tem de estar propício à aprendizagem, facilitar a compreensão da criança. Então isso é muito importante. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 98 116 8012. Todas as dúvidas, manda para a gente, nós vamos te ajudar. Lembrando sempre, se você está assistindo essa aula, aqui embaixo tem toda a informação desse curso. E se você não achou a informação, WhatsApp 98 116 8012 e nós vamos te ajudar. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Amém.